Alô, meus queridos, graça e paz. Vamos falar aqui sobre eleição. É algo que muitos não gostam de ouvir falar. Muitos irmãos dizem que esse negócio de predestinação, eleição é coisa do inimigo. E é uma total ignorância, né, meus amados? Porque, primeiro que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de uma eleição. E nós não devemos fechar os olhos para isso. E é óbvio que ninguém sabe quem são os eleitos de Deus. Por isso, a necessidade de todo cristão pregar o Evangelho a toda criatura, o que está na Bíblia. E nós sabemos que, devido ao pecado de Adão e Eva, o pecado original, a criação de Deus foi banida do jardim. E por isso, todos os seus descendentes estão... não tem como buscar a Deus. O Evangelho diz, não há quem busca a Deus. Todos se fizeram inúteis. Não há um sequer. Então, meus amados, a gente sabe que nós não temos condições de buscar a Deus. A religião, ela foi inventada justamente de uma forma do ser humano se religar a Deus. Religar. Porque uma vez ele era ligado no jardim quando o pecado não tinha entrado. E isso é impossível. Isso foi coisa inventada pelo homem, a religião. Tá bom? Não tem como nenhum de nós buscarmos a Deus. É Ele que nos busca, mas existe uma eleição. Vamos ler o Romanos capítulo 3, do versículo 20 ao 31 diz. Romanos 3, versículo 20 ao 31. Vamos lá. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Então, não tem como... a lei está lá escrita lá, não adulterarás, não fornicarás, não assassinarás. Não tem como. Não tem como, porque o próprio Jesus falou que ninguém cumpriu toda a lei. Então não adianta você falar que não adultera, mas você faz outros pecados. É como se você não tivesse cumprido toda a lei. Até aí está claro, né, meus amados? Todo mundo sabe disso. Então, continuando aqui. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Como é que vocês podem saber se vocês estão adulterando, se não existe uma lei dizendo o que é adultério? O que acontece com os adúlteros? Então, a lei ela só veio para acusá-lo. E eu fiz isso. Existe uma lei dizendo que se eu fizer isso, se eu me casar com uma outra pessoa, se eu estiver no casamento, e nesse casamento eu sair com uma terceira pessoa, eu estou adulterando. E mais, a lei diz que também adultério, se eu me divorciar, primeiramente já estou sendo adúltero, infiel com Deus e para com o cônjuge da minha mocidade. Se eu vier contrair um outro matrimônio com o meu primeiro cônjuge ainda vivo, isso também é adultério. Então tem que existir a lei para nos acusar de adúlteros. Se não existir a lei, como é que eu vou saber se aquilo é errado ou não? Então, a lei não salvava ninguém. A lei só acusava. Continuando. No 21 agora. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. É a fé em Jesus, não é a fé em Maria, não é a fé em anjos, não é a fé em pastores, não é a fé em apóstolos, não é a fé em Paulo, em Cefas, não é a fé em
em nada, meus amados, não é em nenhuma denominação religiosa, é somente em Jesus Cristo, tá? Aos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, meus amados. Não há nenhum santinho, nenhum justo, tá? Então, quando vocês apontarem o dedo para uma pessoa que está nas práticas do pecado, pensem bem de onde antes Deus os tirou, tá? Nós temos que evangelizar. E isso foi nos dado gratuitamente. Não que nós façamos nada. Não é porque a gente vai à igreja, porque lê Bíblia. Não. Isso foi de graça. De graça, tá? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Ofereceu Jesus pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, tá? Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqueles que na antiga aliança, outrora, morreram em Cristo. Mas naquela época o Messias ainda não tinha vindo. Sim, mas eles morreram crendo na vinda do Messias. E na atual dispensação, que é a Era da Graça, nós que morremos agora, os que morreram agora, depois da graça, eles morreram crendo no Messias que veio. Então Jesus, o sangue de Jesus, que é uma vez só derramado, ele expia os pecados daqueles que criam na vinda dele e os que hoje sabem que ele já veio. Tá? Então, onde está então o motivo da vanglória? Por que você está se vangloriando? Que você, eu sou salvo porque Deus realmente não... a gente não pode buscar Deus. Tem muita gente que pensa assim. E respeito, óbvio, quem pensa assim. Mas Deus nos busca. Mas ele depende da gente. Deus não tem poder para salvar se a gente não quiser. Esse negócio de eleição, isso aí é entendimento das calvinistas. O nego ainda fala assim. As pessoas ainda falam assim. Né? Então Deus vem, realmente busca os seus, mas eles não querem, Deus respeita. Quer dizer, Deus é um mero quê? Ele depende da gente. Não somos nós que dependemos dele. Meus amados, se nós todos estávamos mortos nas suas transgressões, é impossível buscar a Deus. E Deus vem, que é gratuitamente, não é por nada que nós viemos a fazer. Ele coloca a tua graça, através da sua graça ele coloca o teu espírito e nós passamos a obedecê-lo. Continuando aqui. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Está dizendo aqui na Bíblia, é excluído a vanglória. Por que você está se vangloriando? A fé vem de mim. Não, a fé não vem de você não, meus amados, vem de Deus. Se a fé viesse de vocês, vocês teriam obras. Seria uma obra. Não, Deus me buscou, mas se não fosse por mim, se não fosse por minha fé, Deus não conseguiria. Estão entendendo? Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Está perguntando. É porque você não adultera? Porque você não fornica? Porque você não mata? É porque você guarda o sábado? Não, mas no princípio da fé. Não é por nada que vocês possam fazer. É no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Somente pela fé. Deus é Deus apenas dos judeus? Porque a lei veio para os judeus. Tá? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Os circuncisos, o povo de Deus, os judeus, que era a circuncisão na carne, e os incircuncisos. Porque a circuncisão nada mais é um sinal na carne, é algo exterior. Mas se você for circunciso na carne,
mas não é circunciso de coração, de nada vale a sua circuncisão. Os incircuncisos, se eles forem circuncidados no coração, esses são filhos de Deus. É pela fé, meus amados, pela fé. Anulamos então a lei pela fé? Então a gente pode matar, adulterar, posso me casar e divorciar várias vezes? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Pela fé, a lei é confirmada na gente, porque o Espírito de Deus está em nós. Nós não precisamos derramar o sangue de Jesus diversas vezes, é uma única só vez. Porque o derramamento de sangue de animais, outrora, não expiava os pecados. Vocês estão entendendo, meus amados? A gente pode ir aqui agora falar sobre a fé. No livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 8, diz assim, ó: embora eu seja o menor... Não, é 2,8, tá aqui. 2,8, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A fé, meus amados, ela vem pela graça. Porque senão, vocês teriam obras. Então, porque nós não temos que nos vangloriar em hipótese alguma. Tudo vem de Deus. Se hoje vocês têm fé no Senhor, é porque Ele colocou essa fé em vocês através da graça dele. E para terminar, a gente pode vir aqui, ó, em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Devido ao pecado de Adão e Eva, eles foram banidos do jardim do Éden. E assim toda a humanidade, os seus descendentes, não tinham como buscar a Deus. Somente Deus buscando. E como Deus traz de volta esses banidos devido ao pecado original? Como que Deus faz isso, meus amados? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Que teremos que morrer um dia é tão certo como não se pode colher a água que se espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele, para trazer de volta o banido, para trazer de volta os seus eleitos, para trazer de volta aqueles que são seus. Lembre-se que Jesus falou: das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas, lançarei fora. Meus amados, existe uma eleição. Ninguém sabe quem são os eleitos de Deus. Quando o apóstolo Paulo foi pregar na sinagoga, foi mal recebido. E ao ponto de o apóstolo virar as costas, sacudir a poeira das sandálias e desistir. E Deus veio em sonho e falou com o apóstolo Paulo, Jesus: Paulo, volte lá que ainda lá tem muitos dos meus. E Paulo foi, e muitos judeus se converteram ao cristianismo. Ninguém sabe quem são os eleitos de Deus. Por isso a necessidade de pregar o evangelho a toda criatura, meus amados. A toda criatura. Nós somos semeadores, nós não colhemos, nós semeamos. Quem colhe é Deus. Por isso nós não podemos fazer distinção de raça, cor, de sábio, bárbaro, cita, mulher, homens. Não. Nós estamos aqui nesse mundo para evangelizar. Tá bom? E eu espero, meus amados, que vocês que estão aí do outro lado assistindo isso, sejam um dos eleitos de Deus. Olhem para si. Não guarde raiva do seu cônjuge que foi. Não desanime diante das coisas que vocês estão vendo. Eles precisam de salvação. Como diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15 ao 16. Se o descrente quiser ir, deixe-o ir. Deus o chamou para viver em paz. Mas e você que crê? Como sabe se salvará o descrente que se foi? É pela fé, meus amados. Hoje, eles podem até rir disso que a gente está falando aqui agora. Mas vocês que creem, vocês não podem alimentar esse ódio.
Busque a Deus enquanto podem, tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.